Um dia de paz, meus amados irmãos, é com uma alegria enorme que nós estamos aqui nesse culto online, mas de uma maneira totalmente especial, porque queremos celebrar, junto com os irmãos, o aniversário da nossa igreja. A nossa igreja comemorou, no primeiro dia de maio agora, 79 anos de existência. É uma história longa, é uma história frutífera, uma história muito saborosa de contar, e não há motivos para nós não celebrarmos. Apesar de não estarmos podendo fazer o nosso encontro no prédio, isso não nos impede de, com muita alegria, nos conectar através da rede, da internet, nos conectar através dos outros aplicativos e das ligações, para que possamos parabenizar uns aos outros e, principalmente, agradecer ao Deus da criação, ao Deus da história, por ter nos dado a oportunidade de fazer parte dessa história que Ele mesmo tem escrito ao longo desses 79 anos na primeira Igreja Batista de Piedade. Então, você é o nosso convidado especial para poder celebrar esse momento na presença do nosso Deus. Quero convidar você a orar, agradecer ao nosso Deus. Você que já faz parte dessa história já há algum tempo, eu quero convidar você a trazer à memória os momentos que marcaram a sua vida. Você que chegou há pouco tempo na primeira Igreja Batista de Piedade, quero também convidar você a fazer parte, trazendo à memória esses passos iniciais que você tem. E desde esses instantes iniciais, quero lembrar você, nós fazemos parte de uma família. Essa é a sua família espiritual. Sinta-se abraçado, acolhido e pertencente, porque nós fazemos parte de um todo maior, que é o corpo de Cristo, e por isso devemos agradecê-lo. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo em oração e desde já colocar em suas mãos a nossa palavra de mais profunda gratidão pelo zelo, pela generosidade, pelo amor que Deus tem derramado sobre nós na pessoa do seu Filho Jesus e tem nos permitido viver esses momentos tão maravilhosos juntos aqui. Vamos orar? Se você pode, se você sente vontade, feche os seus olhos aí onde você está, eleve a Deus uma palavra de gratidão. Fale ao Senhor aquilo que está no seu coração e agradeça a Deus por toda essa história, agradeça a Deus pela sua família. Vamos fazer isso juntos nessa hora. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito, nós bendizemos o teu santo e excelso nome. Não temos as palavras adequadas para dizer o quanto o nosso coração está agradecido pelo Senhor ter escrito essa história e de uma forma tão maravilhosa ter nos inserido dentro da história dessa igreja e dentro da história que o Senhor continua escrevendo através de nós. Queremos te pedir, Deus, que essa ocasião tão especial, a despeito de todas as dificuldades, seja marcada por um momento de alegria no meu coração e no coração dos meus irmãos, simplesmente por lembrar que o Senhor é bom. A tua bondade, a tua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas a cada dia. E as tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Foi assim no passado, tem sido assim no presente e será assim para todo o sempre. Recebe então, ó Pai, o culto da tua igreja, a celebração, a fé da tua igreja, que não depende de estarmos reunidos no templo, no prédio, depende única e exclusivamente de estarmos conectados em espírito e em verdade. E aonde 2 ou 3 se fizerem reunidos no nome de Jesus, e nós cremos que nessa hora nos conectamos em muito mais do que 2 ou 3, aonde essa conexão espiritual acontecer, ali o Senhor se faz presente. Então, na presença augusta do Senhor Jesus Cristo, é que nós agora, no nome dele, adentramos em tua presença, ó Pai, para te adorar e bendizer o teu santo e excelso nome. Recebe esse culto, essa adoração, ouve o clamor do teu povo, acolha a lágrima também, a angústia e a preocupação, se é dessa forma que algum dos nossos irmãos entram em tua presença.
e abençoa-nos, ó Deus. Eis a oração que nós te fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Na continuidade desse momento de adoração, eu convido você a fazer uma leitura da Palavra de Deus junto conosco. A Ana Clara estará lendo o Salmo de número 133. Se você desejar abrir aí a sua Bíblia, o seu aplicativo para acompanhar conosco, acompanhe-nos nessa leitura do que o salmista vai expor para nós. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Agora nós vamos ter a participação muito especial do Coro Amigo de Deus. Meus irmãos, nesse dia de festa, a gente também não poderia esquecer de orar, né? Para pedir a Deus, para Deus abençoar, né, a nossa igreja, continuar abençoando a nossa igreja e para Deus restaurar a saúde de cada um de nós, né? E também, irmãos, pedir para aquelas pessoas que estão precisando da nossa oração, tantas pessoas, nossos vizinhos que precisam, o nosso país nesse momento precisa muito de oração, né? E eu convido a você para estar orando, entregando a Deus tantas coisas que a gente vê, né? E entregar a Deus nosso país, a nossa saúde, tantos irmãos que precisam, que perderam seus familiares, né? Então eu convido a você para abaixar sua cabeça e nós vamos ter um momento de oração. Vamos interceder pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja. É um momento de festa, sim, mas a gente também não pode esquecer de orar, né? Então vamos estar orando nesse momento e vamos entregar a Deus pela vida dos nossos irmãos, a saúde de cada um de nós. Deus, estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações felizes, alegres, por mais um ano que o Senhor concede à nossa igreja, primeira Igreja Batista de Piedade, ó Pai. Mas também, ó Pai, nós não podemos esquecer, ó Pai, de entregar a vida dos nossos irmãos enfermos na nossa igreja, ó Pai. Senhor, cuida de nós, ó Pai, nesse momento que nós vivemos tão assustados, ó Pai, tão temerosos, ó Pai. Senhor, derrama o seu bálsamo, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Derrama a tua unção, ó Pai. Derrama, ó Pai, entendimento, ó Pai, no nosso país, nossos governantes, ó Pai, para que eles possam dirigir, ó Pai, da melhor maneira possível, Pai. Tire, ó Pai, o nosso medo, ó Pai. Tire a nossa ansiedade, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, pela Igreja Batista de Piedade, ó Pai, que tem feito a diferença em nosso bairro, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, entrego o nosso bairro de Piedade nas suas mãos, ó Pai. Abençoe as comunidades, ó Pai, que estão aqui em volta de nós, ó Pai. Abençoe cada lar, ó Pai. Esteja entrando, ó Pai, dando provisão, ó Pai, dando alimento, ó Pai, a tua presença em cada lar, ó Pai. E nos abençoe, ó Pai, para que possamos ser uma igreja, ó Pai, que possa avançar, ó Pai. Amém. Que não possamos ficar aqui, ó Pai, dentro, ó Pai, que nós possamos espalhar a tua palavra nesse mundo, ó Pai, aqui em Piedade, ó Pai. Nos use, ó Pai, nos use. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. E nesse momento nós vamos ter uma participação muito especial pela juventude da nossa igreja. E vocês conhecem a história da primeira Igreja Batista de Piedade? Vou contar aqui para vocês um pequeno resumo da história da nossa igreja. A primeira Igreja Batista de Piedade foi organizada inicialmente na Rua Assis Carneiro, número 487, em 1º de maio de 1941, permanecendo neste endereço até 1946. Mudamos para a Rua Caldas Barbosa, número 19. Apesar dos poucos recursos, Deus nos abençoou e compramos a velha casa por 56 mil cruzeiros, onde, após algumas modificações, construímos um salão. Respondendo às nossas orações, Deus mais uma vez nos abençoou na compra de uma propriedade na Rua Manuel Vitorino, número 543. Como algo maravilhoso demais aos nossos olhos, pisávamos na nova e atual propriedade que o Senhor nos concedia, na Rua Assis Carneiro, número 520, em 17 de janeiro de 1982. Durante essa trajetória, organizamos 3 igrejas filhas: a Segunda Igreja Batista de Piedade,
a Igreja Batista de Quintino Bocaiúva e a Primeira Igreja Batista de Bananal, em São Paulo. Além de ter sido lugar de discipulado, preparo, ordenação e envio de tantos obreiros, diáconos e diversos ministérios e pastores. Durante todos estes anos, o Senhor nos susteve, concedendo-nos pastores fiéis, como o pastor Vitor Vasconcelos, de 1941 até 1946, pastor Almir Gonçalves, de 1946 até 1975, pastor Manuel da Costa, de 75 até 82, pastor Nilson da Fonseca, de 82 até 84, pastor Vitor Manuel Valente, de 1985 até 1992, pastor Jorge Marques da Silva, de 1992 até 2000, pastor Cláudio César de Carvalho, no ano de 2001, pastor Eduardo Faria, de 2002 a 2008, e entre 2008 e 2010, um proeminente colegiado de pastores formado por Adnei Silva de Oliveira, Felipe Cavalcante Rei, Jorge Luiz de Carvalho e Silva, Leonardo Souto da Guia, auxiliaram nosso amado presidente Eli Portela à frente da igreja. Hoje, sob a liderança do pastor Sidney José da Silva, desde 19 de junho de 2010, a Primeira Igreja Batista de Piedade, refletindo sobre sua história, registra profunda alegria e adoração ao nosso Deus. E cremos que o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado tem feito hoje e fará sempre sua boa, perfeita e agradável vontade. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3:21. Venha fazer parte da história da Piedade. Faça dessa igreja a sua família espiritual. Venha glorificar a Deus e edificar vidas conosco. Neste momento, nós vamos ter uma participação especial do coro Esther Quintiliano. Bom, meus amados irmãos, que alegria tremenda que a gente pode sentir nesse momento, né? Que celebração maravilhosa. E é bom saber que a nossa celebração não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. Depende única e exclusivamente da esperança eterna que nós temos num Deus que é bom, que conduz a história e que aviva na nossa memória a sua boa e perfeita vontade. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está se cumprindo e nós não dependemos de qualquer outra coisa, do clima, de coisas que estão às nossas vistas, para poder concordar e assumir e nos apropriarmos de que Ele realmente é bom, é um Deus maravilhoso. A sua palavra nos garante isso. Eu quero convidar então você também para fazer uma leitura da palavra do Senhor, no texto que está no livro de Romanos, capítulo 8, o verso 12 em diante. Ele nos diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O verso 18, terminando essa narrativa aqui, diz: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os sofrimentos que nós estamos vivendo, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa magnífica, fundamental esperança do apóstolo
que escreve, então, aos seus irmãos e à igreja de Roma, ela é fundamental que nós nos apropriemos dela nesse tempo presente aqui também. Aliás, de toda essa narrativa aqui, essa seria fundamental, mas existem outras coisas com as quais eu queria convidar você a se apropriar nesse momento de aniversário, de celebração, mas também, acima de tudo, de visão de esperança, de percepção de que estamos diante de um horizonte de esperança. Podemos olhar para frente e adquirir uma visão de esperança diante de nós. Quando o apóstolo começa a sua explanação, pelo menos na parte que nós sinalizamos aqui, ele nos diz que nós estamos em dívida, mas não com a carne. Não estamos devendo nada à carne, ou seja, nós não dependemos, nós não fraquejamos, a nossa vida não depende, não é essencial para nós aquilo que o corpo, que a carne, que os afazeres do mundo, que os prazeres, que as coisas que antes nós considerávamos fundamentais, isso não é mais essencial. O essencial para nós agora se tornou sublime, se tornou a experiência com as coisas espirituais. E isso é fundamental a gente entender porque aqui o apóstolo Paulo cria uma diferenciação, cria dois caminhos e divide realmente, para que eu e você a gente entenda, existe uma separação clara entre as coisas da carne e do espírito. Não necessariamente carne no sentido de pecado, mas carne no sentido de mundo material. As realidades materiais, as coisas que são visíveis, materiais, não necessariamente ruins, mas materiais. Ele está dizendo, nós não devemos nada a esse mundo material. Então, se de alguma forma eu estava me considerando um devedor, estava me considerando alguém apegado, dependente, necessitado, apreensivo, refém das coisas dessa realidade material, agora eu já não sou mais. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós passamos para um novo patamar. Mesmo que eu ainda seja carne, ainda viva uma realidade, uma natureza material, eu não sou mais devedor. Eu não sou mais dependente. Isso não é mais essencial para a minha existência. Eu já não me apego mais a isso como se fosse a última coisa, a mais importante de todas as coisas da minha vida. Porque se elas são as coisas mais importantes para mim, está dado que o meu caminho é um caminho de morte, diz o apóstolo Paulo. Se é dessas coisas que vocês dependem, se é só isso a vida, se para vocês é só isso que é a vida, então, assim como ele vai dizer em outro momento, se não há ressurreição, se não há vida após morte, então toda a nossa esperança, toda a nossa fé é depositada nessa realidade material, nessa realidade que eu sou capaz de ver. Mas ele diz que os filhos de Deus, que os que têm o Espírito de Deus, eles não são devedores à carne, eles são municiados, eles recebem uma munição do próprio Espírito de Deus para não viverem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que significa viver segundo o Espírito? Em primeiro lugar, não somos mais escravos desse modo de viver segundo a carne. O modo de viver segundo a carne, segundo a natureza, é um modo de viver escravizado. Escravos do medo, escravos das preocupações, escravos do tempo, escravos das relações, escravos das nossas sensações, escravos dos traumas. Quanta coisa nos escravizava. Se nós parássemos para pensar,
éramos piores do que um escravo, de maneira geral, assim, visivelmente, alguém algemado. Porque as nossas algemas eram de diversas direções e diversas formas e de diversos algozes. Éramos reféns de diversos personagens. Então, o medo nos fazia refém, as relações, os traumas, a história, o passado, o futuro, tudo era motivo para estarmos aprisionados, quando nós estávamos reféns da carne. Mas agora, feitos filhos de Deus, o espírito que temos é um espírito livre. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Olha que esperança maravilhosa tem aqueles que creem em Deus. Olha que esperança maravilhosa tem você, meu irmão em Cristo. E olha que esperança maravilhosa nós estamos celebrando nesse dia de aniversário, a esperança da liberdade. Por mais que pareça que nós estamos presos, por mais que pareça que o nosso direito de ir e vir está diminuído, está feito refém, está quarentenado, na verdade o Espírito está completamente livre, porque nada pode prender o Espírito de Deus em nós. Não há prisões. Em 2 Coríntios também, Paulo, capítulo 3, verso 17, vai dizer: aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, meu irmão, se por um acaso você em algum instante achou que você estava preso, lembre-se disso. O Espírito que se move em você, ele é o Espírito da libertação. Não há como prender o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos concede uma promessa, e essa promessa está imbuída de uma herança. Ele diz que vocês são herança, vocês têm uma herança da parte de Deus e vocês são co-herdeiros com Cristo dessa herança. Se vocês estão sofrendo com Ele também vocês receberão os frutos dessa herança. De fato, vivemos uma realidade no mundo aqui onde o sofrimento faz parte da nossa história. Eu não estou querendo dizer com isso a natureza humana, material, carne, nós não vivemos mais como devedores dela. Não somos mais reféns dela, mas enquanto andarmos nessa terra aqui, andaremos com alguns tipos de sofrimento. Alguns sofrimentos que nós podemos evitar, outros que não podemos evitar. A verdade é que esses sofrimentos desse mundo presente, essas aflições desse tempo presente, elas fazem parte da caminhada, inclusive dos cristãos, porque de alguma forma também a nossa fé e a nossa convicção em Cristo está sendo depurada como o ouro, que na medida que é aquecido faz com que as impurezas vão embora e fique somente o ouro puro. Se sofremos com Cristo, também com Ele seremos glorificados, diz o texto, e isso é maravilhoso. Somos co-herdeiros com Ele a essa promessa no céu. E o versículo 18 que nós lemos aqui é maravilhoso em dizer: mas, contudo, entretanto, as aflições desse tempo presente, elas não podem sequer ser comparadas. Veja então a preocupação do apóstolo. Opa, espera aí um minutinho. Mas antes de você imaginar que a gente está falando de coisas do mesmo patamar, não estamos. Simplesmente não podemos comparar as aflições desse tempo presente com a glória que será revelada em Cristo Jesus nos céus para nós. Há algo maravilhoso reservado para nós em Cristo Jesus, nos aguardando. É a esperança que nós temos, que nós realmente teremos uma esperança nos céus, eterna, em Deus, que não pode sequer ser comparada. Está num outro patamar, está num outro nível, está numa outra categoria, é de uma outra natureza a esperança que nos aguarda no céu. E é essa a razão da nossa celebração. Muitos não entendem a festa da igreja, muitos não entendem a alegria do cristão,
Muitos podem não compreender por que nós estamos celebrando um aniversário se nós não estamos juntos, se nós não estamos no templo, se nós não podemos fazer toda aquela festa, aquele abraço, aquele bolo, aquele almoço, se não podemos fazer aquele culto. Por quê? Onde está a alegria? Onde está a celebração? Onde está a vitória? Onde está a esperança? Por que celebrar? Aqui está a resposta. Aqui está a razão. Essa leve e momentânea tribulação vai passar. Esse tempo de angústia, de tristeza, vai passar. E ele nem se compara com aquilo que já habita em nosso coração, que é a esperança eterna que nós temos em Deus. Eu creio nisso. Você crê nisso também? Se você crê da mesma forma como eu creio, nós podemos celebrar juntos a vitória que vem dessa esperança. Eu quero convidar você a orar mais uma vez, e nessa oração eu quero convidar você também a se preparar, porque assim como nós divulgamos, nós celebraremos a ceia do Senhor também nas nossas casas, cada um na sua casa, cada um no seu particular, do seu jeitinho. Você separou aí os elementos? Como você quiser, né? Se você desejar fazer uma ceia, fazer uma mesa, eu aqui separei com a minha família uns pedacinhos de pão para simbolizar o corpo de Cristo, um pouquinho de suco de uva para simbolizar o sangue, o cálice do Senhor, e estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor juntos. Eu gostaria de convidar que você também fizesse isso na sua casa. O que devemos fazer antes de celebrar a ceia? Diz o texto bíblico: examine-se, pois, o homem, e depois coma do pão e beba do cálice. O Senhor está presente nesse instante, a sua presença ministra em nossos corações, e é por isso que eu convido você a fazer essa celebração conosco nesse instante. Vamos orar? Amado, precioso, eterno Deus, junto com os meus irmãos nessa hora, eu me uno para te agradecer pela presença maravilhosa do Senhor conosco, no momento em que nos unimos, nos conectamos e estamos em comunhão de adoração. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos lembra que as aflições desse tempo presente nem se comparam com a glória que nós estaremos celebrando contigo aí no céu, na eternidade. E muito obrigado pela igreja, pela primeira Igreja Batista de Piedade, por todas as igrejas que se encontram espalhadas por toda a face da terra, que compreendem o memorial, a memória viva da presença do Senhor Jesus Cristo com elas nesse instante. Que possam celebrar a tua vida em nós, que possamos rememorar o teu sacrifício por nós e te agradecer, porque não há nada melhor do que celebrar a tua vida sobre as nossas vidas. Recebe esse culto, recebe essa adoração, porque te prestamos com todo louvor, com toda a gratidão. No nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, aí onde você está, a tomar posse dos seus elementos, aqueles que você separou. Lembre-se, não precisa ser nada idêntico ao que nós fazemos na igreja, mas os elementos que você separou, distribua entre os seus familiares, distribua e abençoe os seus familiares. Logo em seguida que você fizer isso, aí você vai comer o pão e você vai beber o cálice, trazendo a memória, a viva memória daquela experiência de Jesus com seus discípulos quando ele ceava com eles. É isso que o texto diz. Quando vocês forem comer e beber, lembrem-se, tragam a memória, celebrem a memória viva da presença de Jesus Cristo junto com vocês. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora. Em memória, trazendo essa memória viva de que Jesus Cristo está representado por esses elementos, que você, junto conosco, coma do pão e que também, junto conosco, possa beber
o cálice do Senhor. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais um ano de vida da Primeira Igreja Batista de Piedade. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando o seu povo, a saúde de cada um nesse momento que estamos passando, que o Senhor possa acalmar nossos corações, que a gente possa sentir o seu amor e o seu cuidado conosco a cada dia. Muito obrigada por tudo, pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco. Abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a nossa igreja, mas também sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Queremos dar um forte abraço, mandar um beijo e dizer que nós estamos com muita saudade de todos os irmãos, tá bom? Nos vemos em breve, se Deus nos permitir, tá bom? Recebam um abraço da minha família e um forte beijo aí. Tchau. Tchau.